ainda, gente, no interior de São Paulo, nós teremos Bragantino e Corinthians, né? O Massa Bruta aí tá focado. Ixi, eu tô ouvindo alguém chorando aqui. Você falou Tá Corinthians. chorando? Eu ouvi enxugando. Tem gente chorando aqui, tem gente chorando lá atrás, tem gente chorando aí em casa. Prossiga. Massa Bruta aí buscando então o quê? Um espacinho nesse G4. Tá indo muito bem. Agora o Timão precisa da vitória pra recuperar a confiança. Assim, teve eliminação também no meio da semana na Copa do Brasil. Né? Ô, Dudes, deixa passar, cara. Não fica bravo, não. Vambora ver a matéria. Fica não. Não fica triste. Desde 2023, o jogo entre Bragantino e Corinthians, quando acontece em Bragança Paulista, vem tendo praticamente um único resultado: vitória do time do interior, que ganhou 5 das últimas 6 partidas que fez em casa. O Timão só faturou uma. Amanhã se reencontram novamente nos domínios do Braga, brigando para entrar no G5 do Brasileiro, o grupo das equipes que vão disputar a próxima Libertadores. No momento, o Bragantino está 2 pontos à frente do Corinthians. Jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É um time muito bem organizado. O Wagner, o Mancini, é um treinador que eu admiro muito, que eu gosto pessoalmente, e está fazendo um campeonato muito bom. Um time que tem bastante consistência defensiva, um time que joga para frente também. Então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Mancini, que por sinal terá uma equipe bem mais descansada em campo do que o rival, que jogou na quinta contra o Inter pela Copa do Brasil. O Braga não atua desde 29 de julho, quando venceu o Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana. Para te falar a verdade, eu gostaria que tivesse jogos em sequência agora para que a gente retomasse o campeonato que nós vínhamos fazendo no Brasileiro, né? Mas é uma nova parada, enfim, é parada para todo mundo. Então vamos tentar de todas as formas. Não é uma parada como foi da Copa do Mundo, mas é uma parada que se você não fizer nada, você perde alguma coisa. O domingo será de novidade. O torcedor verá o Bragantino de roupa nova, um terceiro uniforme que tem a predominância de cor vinho, além de detalhes em preto. No Corinthians, o discurso é muito claro, muito óbvio e ficou evidente depois da eliminação da Copa do Brasil. A grande prioridade a partir de agora é a Taça Libertadores da América. Inclusive, na quinta-feira, o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Rosário. O próprio técnico Fernando Diniz disse não saber exatamente o que vai fazer no duelo deste domingo contra o Bragantino. Obviamente que a gente tem que ver como que a gente vai tratar esse jogo. Por conta do jogo de hoje, tem mesmo que os jogadores vão dormir hoje 2, 3 horas da manhã. Aí no sábado, pra gente definir o que vai ser melhor estratégia pro jogo do Bragantino. Diniz mais uma vez não vai escalar Yuri Alberto com uma lesão muscular e levará a dúvida em relação a quem usar como centroavante. Guinegão e Pedro Raul são os homens da posição. Jesse Lingard corre por fora. Memphis Depay continua com a renovação do contrato indefinida e fica fora. A equipe não perde há 5 rodadas no Brasileirão, com 3 vitórias e 2 empates. A gente sabe que todo mundo que está ali tem a capacidade de produzir para o Corinthians. Graças a Deus o nosso elenco é um elenco muito bom, onde que a gente não fica pegando coisas ruins de fora e colocando ali dentro do CT. Então a gente sabe que vai ter dúvida de todo quanto é tipo de parte. Mas a gente sabe que a capacidade do nosso elenco, não foi à toa que a gente foi campeão o ano passado 2 vezes, esse ano a gente já foi campeão, então nós sabemos do nosso potencial. Entendo que a gente está passando por aí hoje um momento difícil porque ficamos fora, mas não faço questão de duvidar do meu grupo, duvidar do time. Eu sei que o Corinthians é muito grande e temos muitas coisas lá na frente que sei que essa pergunta você vai responder sozinha. Ai, Gabi, é tanta coisa pra gente começar a conversar a respeito de Corinthians e Bragantino. Corinthians, né, que viveu essa eliminação no meio da semana, que tem Libertadores pela frente, que tem a novela Memphis Depay, que dificilmente vai fechar. Eu acho ótimo que o Stefano passou por aqui e ele se confundiu na palavra e falou difícil Memphis. E aí eu não consigo mais não usar esta palavra. Eu sempre falo difícil Memphis, a gente vai conseguir chegar a uma solução hoje nessa novela. Mas a gente tá falando do quanto o Corinthians sofreu agora, né, contra o Internacional. Até venceu, mas não conseguiu se classificar por conta do resultado do jogo de ida, que perdeu no Rio Grande do Sul por 2-0. E sem Yuri, sem Memphis, que realmente fazem muita diferença.
até, né, enfim, esse setor ofensivo do Corinthians. E agora, enfrentando o Bragantino, que tá aí lutando, tá na 6ª posição da tabela, não quer deixar escapar, obviamente, pontos nenhum para continuar lá em cima. O que pode fazer o técnico do Corinthians mais louco do que nunca? O que pode fazer o Dudu parar de chorar no nosso ponto? Eu acho que o torcedor corintiano tá realmente nesse momento um pouco de frustração mesmo, mas para essa partida especificamente, o Corinthians tem pela frente um Bragantino que tem identidade no trabalho do técnico Wagner Mancini, não à toa está no G6 do Campeonato Brasileiro, e na contramão disso está o Corinthians. Antes eu vou falar sobre esses dois jogadores que você mencionou, o Memphis e o Yuri, e de fato eles fazem diferença para a produção ofensiva do Timão. Até se a gente pegar as opções, o Pedro Raul, que nessa semana todo mundo falou, vai meu filho, desencanta. Mas ele marcou depois de um ano e um semestre, um pouquinho mais do que isso, ele marcou, quebrou o tal do jejum, não é? Pois é. Além dele, o Guinegão, que tem um gol no estadual contra o Capivariano. Naquela oportunidade, o Dorival era o treinador ainda. Tem o Guinegão como opção e tem o Lingard com 2 gols na temporada. Então, são peças que realmente estão muito abaixo do que os titulares Memphis e Yuri entregam. Então, eu entendo esse momento de instabilidade. Por outro lado, o que a gente viu na Copa do Brasil foi um Corinthians que apostou demais nos cruzamentos. E aí sim, eu volto para o início do raciocínio. Cadê a identidade? Cadê o dinizismo tão comentado, tão amado por alguns, tão odiado por outros? Há quem vá argumentar que, poxa, mas ele tinha o Pedro Raul, então não tinha muito o que fazer, senão apostar em bola aérea mesmo e tudo mais. Só que muito antes da lesão do Yuri Alberto, o Diniz já vinha apostando um pouco nisso, nesse jogo muito diferente do que ele está acostumado a fazer. Então o Corinthians é um time ainda sem identidade, tem sofrido muito com a ausência desses jogadores. E você quer falar dessa Memphis Depay novela ou vamos deixar pra depois? Não, é que o Lucas Damasio acabou de mandar mensagem, tem tudo a ver com o que você tá falando. Manda. Ele mandou aqui, ó, Diniz é mito. O que aconteceu na Copa do Brasil foi apenas um acidente, Gabi. Tá bom? De fato, o Diniz, o Dudu tá falando aqui, o Diniz, eu tô com medo dele virar um Carille, tô brincando, mas ele tá ainda sem a identidade do dinizismo, que poderia fazer bem a esse Corinthians, ainda mais depois que alguns jogadores retornarem. Então eu temo sim por essa falta de identidade do Timão e eu acho que isso tá fazendo muito mal ao time, Cá. Ó, o Gerson de Bela Cruz, Ceará, muito obrigada pela participação aqui, mandou que vai ser um 2-0 pro Corinthians. E aí, o Lucas Damasio também, de Curitiba, ele coloca que vai, com a volta do Memphis, vamos entrar no assunto Memphis novela, o Corinthians vai subir de produção e chegar entre os 5. O Diniz fazendo um ótimo trabalho. Tá projetando, você tá vendo aqui o futuro, ó. O Mancini precisa renovar ou o Red Bull vai começar a cair. Abraços. Você tá vendo? Gente, aqui, já ó, assistiu? uma bola de cristal. Eu não sei se você já assistiu mais As Visões da Raven, né? Tipo isso, ele tá com o olhar aqui já no futuro, prevendo tudo que vai acontecer. Eu acho que o Mancini faz sim um bom trabalho. Agora, sobre o lado Memphis da história, ontem eu até ouvia na Rádio Bandeirantes uma apuração do Luiz Fabiani, bem legal de dividir com vocês aqui e dando aos créditos pra rádio também. Opa, eu tô ouvindo vozes. Eu achei que era a voz do Além. Achei que era a voz do Além falando aqui com a gente, fazendo uma imitação, não é? Do Memphis Depay. Mas, enfim, voltando aqui, nessa apuração, o Osmar Stabile, presidente, ele tem o seguinte, ele tem o aval do financeiro, porque a partir de uma eventual renovação finalmente com o Memphis Depay, e tudo caminha para isso mesmo, o Corinthians conseguiria parcelar a dívida, ter menos dificuldade. Então, do ponto de vista de fluxo de caixa, isso seria positivo. Agora, o jurídico tem alguma questão, tem algum imbróglio que ele não sabe definir. O Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, não sabe o que é exatamente, mas tem algum elemento ali. Então, do ponto de vista financeiro, beleza. Do jurídico, tem alguma dúvida. Falta apurar, falta a gente saber, estamos atrás dessa informação. E a minha dúvida é do departamento físico. Essa é a minha dúvida, porque onde estava o Depay na Copa do Mundo, com a seleção da Holanda, por que ele não estava sendo utilizado? Então é importante sim ouvir todos os setores, a novela irrita, ela é incômoda, ela se estende, o torcedor corintiano fica nessa agonia, do ponto de vista financeiro, aprovado.
mas jurídico e físico, eu acho que ainda tem alguns pontos de interrogação. Vale mencionar que na semana passada ele passou num hospital, né? Ele teve um batalhão de exames para fazer, ficou cerca de 3 horas aí realizando alguns exames aqui em São Paulo. E no dia seguinte, se não me engano foi na quarta, ele fez os exames, na quinta-feira ele foi para o centro de treinamento para trabalhar lá e aí sim eles tirarem alguma avaliação a respeito do que pode entregar Memphis. São do meu irmão Pedro Ramiro, esse é craque, hein? Tá lá em Londres estudando, mas o cara não deixa de dar informação de que Corinthians e Memphis Depay acordaram as últimas questões, apararam as últimas arestas, finalizaram os últimos acertos para que a renovação finalmente aconteça. Fiz um vídeo aqui na sexta-feira, na madrugada, na verdade, né? Publiquei no início desse sábado e recebi muita mensagem. Obrigado aí pelo apoio, da maneira como a gente denunciou aqui o que está acontecendo na política nojenta do Parque São Jorge, por conta dessa divergência, né, de narrativas, né, de que o Memphis, o custo-benefício é ruim, que ele está lesionado, que não sei o quê, e o presidente ainda cedendo à pressão porque trata-se de um ano eleitoral. Mas, ao que tudo indica, esses últimos entraves eles foram derrubados para que o Memphis finalmente assine o seu acordo. É o que eu digo, cara, esse cara está fazendo um esforço gigantesco para jogar no Corinthians. Impressionante. Chico, mas é fácil fazer um esforço ganhando o que ele ganha. Como ele mesmo disse, o primeiro milhão dele veio antes dele completar 20 anos, né? Ele ganha bem há muito tempo no futebol. Então não é necessariamente uma questão de dinheiro. É uma questão de que eu tenho certeza, ele não tem grandes mercados nesse momento, tanto que, né, não que a gente saiba, né, que tenha grandes propostas, mas o futebol mexicano sondou. Se ele daqui a pouco trabalhasse com o staff dele, poderia conseguir um time na Turquia, no leste europeu, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, tenho certeza disso, tenho certeza. Pode ser até que ele ficasse alguns meses aí parado e tal, mas daqui a pouco ele se enquadraria, talvez não ganhando o que ele ganha aqui, mas ele teria mercado. O Memphis Depay é um nome que, maior artilheiro da seleção holandesa, cara. Cara com passagem aí pro Barcelona, Atlético de Madrid. Vamos lá, né? O cara que conseguiria jogar. Mas ele sempre priorizou o Corinthians. E ele se adaptou ao que o Corinthians sugeriu para ele, com algumas questões que, você tira aqui, você põe ali. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Tudo certo. Até porque o primeiro contrato dele foi um negócio que acho que nunca houve na história. Um contrato tão benéfico a um jogador. Mas, cara, ele não obrigou ninguém a fazer esse contrato. Fizeram esse contrato com ele. Ele foi pedindo, os caras foram aceitando. A culpa é de quem? É óbvio que isso acabou onerando o clube. E tem uma dívida que precisa ser paga. E ele só quer dizer o seguinte: tá bom, mas eu vou receber? Vamos lá, a gente está normalizando o errado, cara. Daqui a pouco. De dizer, o cara também, né? Só o que falta, o cara quer cobrar o salário dele todo dia 5. Aí me ajuda aí. E se atrasar, ele quer juros ainda. Cara, é assim que funciona, Você tem um compromisso com o cara, você tem que pagar. E já falei 800 vezes aqui, né? Cara, é o cara que não joga, é o cara que não rende, é o cara que... O Memphis não é o problema, gente. Nunca foi o problema do Corinthians, nunca foi. O problema é quando ele não joga. Por uma lesão, porque, enfim, acontece. Mas quando ele tá em campo, cara, vai ter dia que ele vai jogar bem, vai ter dia que ele vai jogar mal. Agora, pega os números aí. Ele tem participação em gols, 1 a cada 2 jogos, pelo menos. Pelo menos. Ele tem quase 80 jogos e tem 35 participações em gols, cara. Chico, mas esse ano ele fez apenas 1 gol e a gente já tá quase no fim do ano. E o custo-benefício, vale a pena? Ele tem o mesmo número de gols que o Pedro Raul. E aí? E o Pedro Raul se jogou muito, foi 3 partidas. Não sendo titular todas as vezes, tá? Porque tem vários jogos que ele entrou no segundo tempo. Mas, enfim, tem aquela cláusula lá dessa multa e juros se ele atrasar salário, de que daqui a pouco, se você não pagar a sua dívida nessas parcelas semestrais, ele poderia pedir uma rescisão unilateral, que foi o que aconteceu com o Rojas, e aí ele pediu o valor integral. Então essa cláusula também está sendo conversada, e foi já na verdade. Só que o Corinthians, como entra em campo nesse domingo,
Não tem uma expectativa de anúncio nesse domingo, porque o Corinthians meio que divide, né? Dia de jogo é dia de jogo, não trata questões do bastidor, do extracampo, que não é necessariamente extracampo, mas são questões administrativas, né? Um anúncio da renovação de um jogador. O foco está nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Eu não sei se vou pegar mais empréstimo. A gente está colapsando, se é que já não colapsou. A palavra colapsar, quem escutou, eu repito, foi o Manfio da IDC, que o Corinthians está colapsando, na verdade, e ele escuta, acho que até que colapsou. Lá atrás, já faz 1 mês e meio, 2 meses que ele ouviu isso. E não tem para onde correr mais. Não sei se um banco emprestaria dinheiro mais para o Corinthians, só se for um juros muito alto, aí vai destruindo, já está destruindo, né? O juros está corroendo. Então, quando a Safiel fala, quando o Carlos Teixeira fala, o Eduardo Salus fala, eles não estão falando à toa. Os caras manjam da parte financeira. 1 milhão de pouco de juros todo dia. Mais de 300 milhões de juros por ano. Tá destruindo o Corinthians, tá corroendo o Corinthians. Só que chegou agora no campo. Chegou no campo. Então, o seu Duílio, seu Andrés, seu Augusto Melo, seu Osmar Stabile, vocês destruíram o Corinthians, cara. Vocês destruíram o Corinthians. Essa é a verdade. Eu não vou falar do jogo hoje. O jogo eu vou falar amanhã. No vídeo de amanhã cedo eu falo do jogo. No vídeo de amanhã eu falo do jogo. Beleza? Comenta aí. Eu tenho mais coisa para falar. Quero que você comente esse assunto. De novo eu peço, se inscreva no canal quem não está inscrito, deixa o like, quem puder hypar esse vídeo, também hype esse vídeo. Combinado? Beleza. Ó, antes do próximo assunto, aquela lembrança, hein, ó. As últimas informações é que seguiam, na manhã deste sábado que eu tô gravando, seguiam as divergências, e surgiu aí mais um papo, né? Depois de tantas falácias, daria um livro, né? De tantos argumentos. Primeiro era a parte física, depois juntou o Ministério Público, enfim, eles estão... A cada dia eles vão surgindo com alguma coisa. E aí a última agora, eu li até agora pela manhã, eu li no GE, que o Corinthians está argumentando que ele quis mudar de 41, 42 para 52 milhões a dívida fixa. E o staff dele já desmentiu também. Então, já falou que isso é mentira. E aí segue aquela situação toda da cláusula, que ele quer uma cláusula que atrasou um mês, executa tudo. Mais ou menos aquela cláusula que o Rojas acabou executando, que o Augusto aceitou. O Corinthians diz que na Lei Geral do Esporte existe uma lei que aí sim o Corinthians aceitaria, que seria 2 meses de atraso e não só 1 mês de atraso. E que há essa divergência, e aí o staff dele no GE não comenta a cláusula. O Corinthians, no bastidor, o bastidor maldito aí, fala em 52 milhões e o staff dele desmente que teve isso. Que a dívida ainda é 40 e pouco, e que essa estava fixada e está tudo certo. Que isso, então, não aumentou os 10, 11 milhões. Sobre a cláusula, o staff não comenta e o Corinthians argumenta de maneira oficial que aceita a cláusula para 2 meses, como diz a Lei Geral do Esporte, e não só 1 mês, como o staff supostamente gostaria. Mas, se o staff não quis comentar, imagino que sim, que eles estão exigindo essa cláusula para 1 mês se atrasar. Divergências, então, seguem. Mentirada, um monte lá vinda do Parque São Jorge segue. Estão tentando fazer de tudo para não renovar, porque o Memphis incomodou os caras quando falou da política, quando falou que os dirigentes estão destruindo o Corinthians, coisa que é óbvia, né? Mas ele falou, porque ele é amigo do Pedro Silveira, que é inimigo político dos caras. Então, dentro de toda essa situação, eles estão fazendo de tudo para não renovar com o Memphis Depay, tentando de tudo, e o Memphis tirando um monte de coisa da frente, o staff dele tirando, e os caras